Comecei a grafitar quando eu tinha 14 anos. Só que assim, do processo de começar a grafitar, que era pular no terreno baldio, fazer, por exemplo, esse que é o segundo grafite que eu fiz, ou ficar brincando parede afora, era uma coisa, ir pra rua era outra. Aí pra ir pra rua mesmo, acho que eu vejo eu comecei no sério com 16 anos. Eu me interessei, assim, foi algo muito natural, né? Algo muito orgânico. Andando pela rua e ficava sempre vendo os pichos. Aí eu comecei a reconhecer que aquele picho que tinha num lugar tinha em outro lugar. Comecei aos poucos a dominar as letras, né? Compreender um pouco, quem é aquele cara, os nomes, ver as zonas que estavam espalhadas. E aí reconhecer as pequenas intervenções na cidade, desde o lambe-lambe, ou de um grafite que um cara fez, o picho que o outro fez, e indo nesse interesse pelas intervenções. Aí surgiu uma oportunidade de um brother meu, do colégio que eu estudava, que estava começando a grafitar, e ele falou, você não topa lá, um dia a gente cola nesse terreno que você costuma ir, e eu te passo alguma base, a gente brinca um pouco mais. Todo mundo é uma inspiração, mas nenhum cara que eu olho e falo, assim, muitos que eu admiro, mas que eu falo, eu queria ser esse mano. Não, eu quero ter o meu trabalho. Minha mãe é artista plástica, meu pai é músico, então, de certa forma, eu recebi um incentivo no sentido de estar o tempo inteiro indo em exposições, estar tendo contato com artes, com cultura em geral. E isso é um grande incentivo para você se interessar por virar um produtor artístico. Eu acho que talvez o maior incentivo não tenha sido para grafitar, tenha sido para desenhar. O grafite, ele contém a ilegalidade, contém você se apropriar do muro alheio e falar, esse muro não pertence mais àquela pessoa, ele pertence à cidade, qualquer um que chegar pode intervir. É você inverter a lógica do muro, que é uma lógica segregacionista, para uma lógica que pede tanto a intervenção quanto a contribuição para a cidade, né? Porque se você vai fazer algo bonito, por exemplo, sei lá, algo que vai agradar, vai modificar aquele ambiente, você vai estar também contribuindo à cidade. Então, algo que antes falava daqui para frente você não pode passar, passa a ser algo que agrada. Também pode ser criticado como algo que mascara, né? Mas eu acho que já passa a ser uma intervenção. Qualquer intervenção é válida. Todo mundo adoraria ter um grafite na sua casa, porque você vai ter uma parede pintada. Vai ser algo bonito lá, vai enfeitar. E hoje em dia, ainda com políticas afirmativas por parte do governo, né, até para uma maior comercialização do grafite, indo para galerias, indo para museu, você tem uma aceitação cada vez maior. Aos poucos ele se tornou uma forma de manifestação, porque ele passou a ter um domínio da linguagem. Aos poucos eu comecei a ter um domínio da linguagem do grafite, e isso me leva ao quê? Me leva a você pensar, eu estou intervindo no espaço público. A ideia da intervenção em si já é uma manifestação. A forma do grafite é uma manifestação. Agora, quando a gente pega o conteúdo dele e a gente começa a refletir sobre esse conteúdo, e você está intervindo no espaço público, é claro que você vai buscar um conteúdo que dialogue com esse espaço. Eu busco fazer as intervenções com objetivo social. Eu fiz lá um grafite que é o monumento aos secundaristas. Eu fiz isso porque eu estava numa conversa que estava dizendo assim, quem são os heróis da nossa sociedade? Quem que a gente olha e a gente fala, esses caras são os heróis? E aí todo mundo ficou meio sem falar, porque a gente realmente está na nossa sociedade, a gente não tem mais heróis. A gente não tem mais as utopias, a gente não tem mais os horizontes que a gente tinha como tinha anos atrás. E aí um menino falou, os heróis são os professores da rede pública, que ganham uma ninharia e continuam ensinando os estudantes. E são os estudantes que veem seus professores ganhando uma ninharia e passam a reivindicar uma melhora na qualidade de estudo, de educação, nos direitos. Ele falou, esses são nossos heróis. E aí nisso a gente pode pensar, por exemplo, agora picharam o monumento das bandeiras lá, né? Aquilo é um monumento. O que é um monumento? A quem sempre foram dedicados os nossos monumentos? Então foi um pouco nisso, eu falei, então vamos fazer um monumento, vamos fazer outros heróis. Dessa vez o objetivo social, ele acho que respondeu, tanto que foi apagado em menos de uma semana, né? As coisas que não incomodam são apagadas rápido. Eu já recebi críticas, não são muitas críticas na verdade, inclusive eu fico muito feliz, por exemplo, muitos dos grafites que eu fiz, sejam grafites sobre racismo, sejam sobre secundaristas, seja sobre machismo, eles foram compartilhados, principalmente nas redes sociais, assim, o grafite que eu fiz na Ponte Cidade Universitária do pássaro, bem grande, escrito "Homens, deixem os assovios para os pássaros", ele teve quase mais de 400 mil compartilhamentos no Facebook por diversas páginas feministas. E isso é muito legal, porque o grafite ele tem essa questão do anônimo, né? Então, provavelmente aquelas páginas sequer sabem que foi um homem que fez aquela intervenção. E aí pra mim entra a grande questão de como as pessoas podem lutar e como a gente não pode desvincular das lutas. A gente tem que ter consciência de quem sabe do que fala. Quem sabe muitas vezes é quem vive. Mas a gente também não pode anular a coisa da gente ter uma sensibilidade pela vivência do outro. Então eu acredito muito nisso, da gente ser sensível, da gente ter alteridade, da gente conseguir buscar se pôr no lugar do outro. A literatura tá aí pra isso. As artes estão aí pra isso, pra gente conseguir viver um pouco da pele do outro. E aí a gente refletir sobre nossas ações e sobre como a gente pode mudar as condições do outro, porque a gente não acredita que as pessoas devam viver de forma
piores umas do que as outras. A questão é como você vai protagonizar essa luta. Você vai protagonizar essa luta roubando a fala ou acrescentando falas. Se você vai protagonizar essa luta acrescentando para um movimento ou acrescentando para a sua figura pessoal, para a sua pessoa. Eu vou me afetar por o que afeta os outros, ainda se eu sou beneficiário disso, né? Se eu que estou me dando bem, eu vou me contentar, sentar na minha cadeira. Eu não acho que funcione assim. A gente só não pode se limitar na coisa de essencialista. Ele é dessa forma, então ninguém mais pode falar disso. Não. Você pode ler literatura por exemplo, tem um exemplo bom, João Cabral de Melo Neto. Ele é um cara da elite, não tem nada a ver com a população que foi escravizada. Ele vai estar vivendo no Brasil e ele vai escrever um poema sobre o navio negreiro. No sarau do Coperifa, que é um sarau que tem na periferia de São Paulo, você tem a situação onde tinha um menino negro, um pouco mais ou menos da minha idade, lendo esse poema sobre a experiência num navio negreiro, que o João Cabral de Melo Neto escreveu sem ser de um navio negreiro, sem ter uma identificação cultural, essencial, o que seja, com esse lugar de fala, mas a pessoa lendo aquilo se sentindo reconhecida pelo poema que foi um branco meio europeu da elite que escreveu. Então a gente tem a possibilidade de se pôr no lugar do outro através da arte. Isso é muito importante. Uma mensagem aos jovens grafiteiros. Brincadeira, o jovem grafiteiro já sabe o que tem que fazer. Tem que passar uma mensagem pra quem tá parado, né, mano? Vai aí, intervenha. São Paulo é uma cidade muito fácil de intervir. Ainda, principalmente pra galera que vai ver isso, é uma galera de uma camada muito privilegiada da sociedade. Você tá blindado, mano. Faz o que você quiser. Tá com foda-se. Vai na rua, atravessa. Se você for pra DP suave, você vai ser liberado. Você provavelmente vai ter advogado ainda. Então, aproveita, mano. Não fica sentado em casa, não se contenta. O dono daquela casa não vai falar, nossa, que legal que picharam. Óbvio que não. Então, quer falar que pichação é vandalismo? Tá bom. Por isso que ela incomoda. Por isso que ela faz sentido, né?